Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do nosso bloco de Ecologia e eu convido vocês a descobrir, junto comigo, o que é o fluxo energético. Que danado é esse fluxo, o que danado é essa energia que os seres vivos precisam e que tanto eles correm atrás para conseguir. Sai daí não, depois da vinheta a gente vai descobrir juntos. Pessoal, como é que todos os seres vivos conseguem energia para sobreviver? Como é que eles conseguem essa energia? A gente consegue energia primeiramente a partir dos alimentos. Então tudo aquilo que a gente come, que a gente consome, vai trazer energia para o nosso corpo, certo? Então a gente tem que pensar muito bem o que é que a gente está comendo. A gente tem que prestar muita atenção na nossa alimentação para não comer nada de errado e nada que vai prejudicar essa produção de energia ao invés de favorecer. Então, o nosso corpo, basicamente, ele precisa de duas coisas muito simples para produzir essa energia. A alimentação, os nutrientes que estão nos alimentos, e o oxigênio da nossa respiração. Então, com esses dois ingredientes, as nossas células elas realizam um processo químico e, através desse processo, elas produzem uma molécula chamada de ATP. É o quê? O ATP é a molécula básica que as nossas células precisam para funcionar. Certo? É como se fosse o combustível do carro. É o nosso combustível. É aquela carga que você dá no celular? Pronto, mesma coisa. A gente precisa dessa carga para sobreviver. Então a gente precisa de ATP, certo? Então a gente precisa comer para ter ATP. E também respirar, né? Lógico, tem como não respirar. Quando a gente está com fome, muito simples. A gente vai ali, faz um lanche, come alguma coisa, né? Prepara um sanduíche, sei lá, faz um feijão, sei lá, faz qualquer coisa e come. Mas os outros animais? Como é que eles fazem para se alimentar? Como é que eles conseguem essa energia que faz as suas células sobreviverem? É isso que a gente vai ver agora. Nos ecossistemas, os animais, as plantas, os micro-organismos, eles vivem se relacionando uns aos outros. É esse equilíbrio de relação que faz com que o ecossistema seja equilibrado e tenha, né, todo o seu desenvolvimento. E essa relação que os seres vivos têm alimentar, ou seja, esse processo de se alimentar de um e servir de alimento para outro, a gente vai chamar de cadeia alimentar. É através dessa cadeia alimentar que os seres vão conseguir nutrientes para realizar as suas funções metabólicas, as suas células trabalharem quimicamente e aí então produzir a energia necessária. Todas as cadeias alimentares, elas têm um nível inicial. Todos os níveis de uma cadeia a gente vai chamar de nível trófico, beleza? E aí tem um nível inicial. Esse nível inicial é sempre um produtor, porque é aquele ser que está produzindo energia. A gente já viu isso em outras aulas. Então, todos os seres que produzem energia, que passam essa energia inicial para o ecossistema, vai ser o primeiro nível da nossa cadeia trófica, ou seja, da nossa cadeia alimentar. Quem come esses produtores são geralmente animais herbívoros, que são os consumidores do tipo 1, ou seja, do primeiro nível, são os consumidores primários da nossa cadeia. Quem come os consumidores primários são os secundários, quem come os secundários são os terciários e assim por diante. Então todos os níveis da nossa cadeia têm alguma nomeação, mas basicamente são três, tá? Os produtores, os consumidores e os decompositores, que também são consumidores. Na aula anterior desse mesmo bloco, nós vimos que os seres podem ser autótrofos ou heterótrofos. Os autótrofos são os produtores. E eles são o primeiro nível da nossa cadeia alimentar. Qualquer cadeia alimentar vai iniciar pelos produtores, porque eles produzem a energia primeira, a energia primária, que vai dar continuidade, vai dar início a esse ciclo, a essa cadeia. Todo o resto vai ser consumidor. Só que tem aqueles consumidores de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, que a gente chama de consumidor primário, secundário, terciário e por aí vai. E tem os decompositores, que também são consumidores, mas eles têm uma característica muito peculiar. Eles não consomem seres vivos, e sim os seres após a sua morte. Eles decompõem o corpo desses seres, seja animal, seja planta, e vai devolver ao solo os nutrientes que fazia parte daquele corpo. Então, pensa só comigo. Nasceu um pezinho de capim, esse pezinho de capim foi comido por um consumidor primário, vamos colocar uma vaquinha, certo? Essa vaquinha vai viver a sua vida, e em algum momento ela vai morrer, e vai servir de alimento para outro ser, que na maioria das vezes somos nós, seres humanos. E aí, quando a gente morrer, o que é que acontece com o nosso corpinho? O nosso lindo e maravilhoso corpinho, ele vai ser decomposto. E esses decompositores, eles vão fazer com que os nutrientes que estão agora formando nosso corpo
sejam devolvidos para o solo. Para quê? Para que novos produtores possam pegar esses nutrientes e começar todo o processo. Uma coisa interessante das cadeias alimentares é que a energia ela vai sendo diminuída ao longo desses níveis tróficos. Então, a planta ela faz o processo de fotossíntese, gera energia suficiente para o seu metabolismo e guarda energia para passar para o nível trófico superior. Mas ela não passa toda, né? Parte dessa energia fica para ela. Então, quando o herbívoro vai lá e come aquele produtor, ele também vai reter parte dessa energia para o seu metabolismo, ou seja, para as suas funções, as suas células, o seu organismo. E caso ele venha a servir de alimento para outro ser, essa energia vai ser passada agora em menor quantidade. Então a energia gerada inicialmente ela não é passada totalmente. O ser ele precisa dessa energia para as suas funções metabólicas. Então se a gente pudesse marcar, né, com um marcador biológico, essa energia produzida, veríamos que num total que foi produzido, ela iria decrescer até o último ser vivo ser decomposto. E aí todos esses nutrientes voltarem para o solo. Certo? Então é um processo decrescente, ou seja, vai se perdendo essa energia porque ela vai sendo utilizada nos processos metabólicos de todos os seres que fazem parte daquela cadeia. E uma coisa muito importante, toda e qualquer cadeia alimentar, seja terrestre, seja aquática, qualquer uma, tá? O fluxo de energia, ou seja, a direção que a energia vai, ela é sempre a mesma. Por isso que a gente chama fluxo de energia, é unidirecional. Grava esse nomezinho aí. Unidirecional. Você não pode esquecer nunca disso. Tá? Isso cai em diversas provas. Nos colégios que vocês estão, nos concursos que vocês vão fazer, seja vestibular, seja profissionalizante, qualquer um. Tá? Fluxo energético em cadeia alimentar é sempre unidirecional. Beleza? Na natureza, nos ambientes, nos ecossistemas, tá? Diversos, a cadeia alimentar, ela não é dessa forma que a gente passa, dessa forma que foi passada aqui a imagem. Ela é, na verdade, uma teia, um emaranhado de diversos indivíduos, de animais, de plantas, de micro-organismos, dos mais variados reinos, famílias, classes, toda a organização aí nomenclatural. Todos eles estão emaranhados e isso faz com que todos os ecossistemas tenham um equilíbrio graças a essa diversidade de nicho. Então, o nome desse conjunto todo de cadeia alimentar que está ali, ó, emaranhada, enganchada uma na outra, é teia alimentar. Então, o que a gente tem de fato nos ambientes, nos ecossistemas, são as teias alimentares. Dentro dessas teias, a gente vai encontrar cadeias individuais. Tá? A gente passa a representação de uma cadeia para ficar mais fácil, mas na verdade o que existe são teias alimentares. Quando a gente fala de cadeia, de teia alimentar, a gente fala de transferência de energia. E tem várias formas de demonstrar essa transferência de energia. Uma das formas, além das que já foi passada aqui, são as pirâmides alimentares. E aí a gente tem 3 tipos, tá? Nós temos a pirâmide de número, de massa e de energia. A pirâmide de número, ela representa a quantidade de indivíduos que eu tenho em cada nível trófico. E aí eu posso ter ela no tamanho, no formato normal, tá? A base mais larga, o topo mais estreito. E eu posso também ter ela inversa. Eu posso ter, por exemplo, uma única árvore alimentando vários gafanhotos. Então eu vou ter uma base estreita, porque é o número do indivíduo, e os níveis acima eu vou ter maior, ou seja, ela vai ser mais larga, o que a gente chama de pirâmide invertida. Já a pirâmide de biomassa, ela indica a quantidade de energia, ou seja, a biomassa que está sendo passada, está sendo produzida e transferida através desse fluxo dentro dos vários níveis tróficos que tem a cadeia. E ela também pode ser representada como uma pirâmide invertida. O terceiro e último tipo é a pirâmide de energia. Nesse caso, a gente não tem inversão. Na pirâmide de energia, a base vai ser sempre mais larga e o topo vai ser mais estreito. Porque a energia inicial produzida pelos produtores, ela vai ser sempre maior do que aquelas que vai ser transferida. Então, na pirâmide de energia, a gente não tem inversão da forma dela. Fica a dica. Pessoal, como um resumo aqui do que a gente viu, hoje nós falamos de fluxo de energia, que esse fluxo de energia vai ser sempre unidirecional e que ele parte dos produtores, que é o primeiro nível trófico de qualquer cadeia alimentar, e passa por todos os consumidores, incluindo os decompositores que vão fazer ali a decomposição da matéria orgânica daquele ser vivo
devolvendo ao solo, fazendo a ciclagem dos nutrientes, que foi um dia o corpo daquele indivíduo, certo? Então vimos isso, vimos como que isso pode ser transferido, as formas de representar a cadeia alimentar, a teia alimentar, a pirâmide alimentar, e chegamos ao fim dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aí comentário. Vocês podem dar sugestões para outras aulas, tá? A gente está gravando umas aulas que são sugestões, foram, no caso, sugestões de alguns alunos. Então, se você gostou, coloca teu comentário, que isso enriquece muito o nosso canal. E não se esquece de se inscrever, tá? E curte, tá? Beijo, até a próxima aula.